Olá. Olha, hoje a nossa conversa vai para um lugar diferente. Vamos explorar uma camada da existência que vibra muito, mas muito além do que a gente consegue perceber, ok? Então, vamos mergulhar nisso e conhecer o que seria esse super-universo chamado Akadam. E tudo começa com uma pergunta, né? Uma pergunta fundamental que norteia toda essa análise de hoje. Será que o nosso universo físico, isso que a gente vê, que a gente toca, é tudo o que existe? Ou será que ele é só a pontinha de um iceberg, sabe? O começo de uma estrutura muito maior e mais complexa. Para a gente começar a encontrar uma resposta, a gente precisa, expandir o mapa. A fonte que estamos analisando sugere que a nossa realidade faz parte de um quadro, nossa, imensamente maior. Um verdadeiro cosmos de superuniversos. E quantos seriam? 12. Pois é. De acordo com essa visão, o cosmos inteiro é organizado em 12 superuniversos distintos. E cada um deles funciona, olha que interessante, como um gigantesco berço para a criação, cada um com as suas próprias características e propósitos únicos. Agora que a gente tem esse mapa mais amplo, vamos dar um zoom, né? Hoje o nosso foco vai ser em um desses 12 reinos, o 10º superuniverso, um lugar que tem o nome de Akadam. Então, o que exatamente é Akadam? Bom, esse é o nome que se dá para esse superuniverso específico, um domínio que, veja bem, não segue as regras da física que a gente conhece. É como se fosse um ambiente de pura potencialidade, que opera de um jeito completamente diferente do nosso. Agora, vamos entrar em algumas das características dele que são bem fascinantes. Primeiro, a natureza de Akadam. É descrita como volátil e não física. Ou seja, por isso mesmo, é invisível para nós. E segundo, e isso aqui é talvez o mais impressionante, a localização. Ele existe em realidades muito sutis que operam além da 25ª dimensão. Isso, acima da 25ª dimensão. Vamos parar um segundinho para pensar no que isso significa. É um nível de complexidade, uma frequência vibracional tão, mas tão elevada que escapa completamente da nossa percepção e, claro, da nossa ciência de hoje. Mas aí fica a pergunta, se não é um lugar de matéria, de coisas físicas, qual é a função de Akadam então? A resposta para isso leva a gente direto para o propósito central da existência dele. A questão aqui não é criar planetas ou estrelas, mas sim nutrir a própria consciência. Akadam é descrito como um berço monádico. Imagina só, um imenso berçário cósmico projetado especificamente para criar e desenvolver bilhões e bilhões de unidades de consciência que recebem o nome de mônadas. É ali, nesse nível, que a criação acontece na sua forma mais fundamental. E como é que é a jornada dentro desse berço? Bom, é basicamente um processo de aprendizado. Primeiro, as mônadas são criadas. Depois, elas aprendem a cocriar, a manifestar, a trazer coisas à existência. E por fim, elas aprendem a trabalhar em parceria com inteligências cósmicas ainda maiores. É de fato uma verdadeira escola para criadores. Claro que um sistema tão vasto, tão complexo, precisa de algum tipo de organização, de gerenciamento, né? Vamos ver agora quem são, por assim dizer, os arquitetos e administradores por trás de Akadam. A administração é dividida basicamente entre duas grandes entidades. Para a gente entender melhor, é como se fosse a liderança de um grande projeto. A supraconfederação, ela define o plano geral, as grandes metas evolutivas. Pensa nela como o arquiteto principal. Já a Ordem Voronezh, ela é tipo equipe de engenharia. Ela cuida dos detalhes técnicos, sabe? Gerencia as especificações da criação e garante a estabilidade energética de todo o sistema. Juntas, elas garantem que tudo funcione em perfeita harmonia. E só para a gente ter uma ideia da escala que estamos falando, a fonte menciona que a superconfederação opera a partir de estruturas que ficam acima da 20ª dimensão. Ou seja, até mesmo a administração desse reino existe num plano de realidade que vai muito, mas muito além da nossa compreensão. Mas, apesar de toda essa complexidade, dessas múltiplas dimensões, da vastidão de tudo isso, existe um fio condutor que une tudo. Um elo que, segundo a fonte, nunca se quebra. Então, o ponto crucial é este, e é uma citação direta da fonte. Sem nunca perder a conexão vibracional com a fonte primordial. O que isso quer dizer? Quer dizer que nenhuma consciência, não importa o quão longe ela viaje ou se desenvolva, está, de fato, separada da sua origem. E o mais importante de tudo, esse princípio não vale só para Akadam. Essa conexão fundamental com a fonte, ela é a base compartilhada por todos os 12 superuniversos, desde a nossa realidade física mais densa até os domínios mais sutis que a gente possa imaginar.
É literalmente o alicerce de toda a existência. O que nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão final. Se toda a consciência em todos os lugares, em todas as dimensões, nasce de uma única fonte e permanece para sempre conectada a ela, o que isso implica sobre a nossa própria experiência de vida aqui e agora?